Boa noite a todos. Nossa aula de Administração Financeira e Orçamentária. Hoje é dia 9 de junho de 2020. O nosso assunto, conforme a gente já havia comentado, né? Hoje iniciamos um assunto novo. O nosso assunto, a gente vai tratar, né, sobre análise dos indicadores financeiros. Eu tive uma oportunidade de conversar com vocês, onde a gente abordou a respeito da análise fundamentalista, né? Esse material sobre análise fundamentalista são dois vídeos, né? Eu disponibilizei, então eles encontram-se no YouTube, né? E é possível acessar pelo sala de aula. O que nós fizemos, né? Naquele momento, quando nós falamos a respeito da análise fundamentalista, a gente falou que era extremamente importante compreender qual que era a situação da empresa, né? Desde o começo das nossas aulas, nós falamos a respeito da administração financeira orçamentária e nós mencionamos o seguinte, né? Qual que é o objetivo para aquele investidor, né? Aquela pessoa que investiu na empresa? É maximizar o retorno, maximizar o capital dele investido, né? Não necessariamente é o lucro a curto prazo, né? Mas a ideia dele pode ser justamente, né, que a empresa tem um maior valor de mercado. E para a escolha, né, para verificar qual que é a situação da empresa e para verificar se está no melhor momento ou não, né, eu comentei com vocês, eu falei, olha, vocês vão ter uma disciplina chamada mercado de capitais, né, mas aqui, em relação à administração financeira, eu vou falar um pouquinho sobre a análise fundamentalista. Então, a gente falou de uma forma bem breve, né, mas vocês vão trabalhar de uma forma muito mais detalhada numa disciplina chamada mercado de capitais. Na ocasião, vocês também vão trabalhar com outros tipos de análise, como, por exemplo, a análise gráfica, né? Então, a gente falou sobre a análise fundamentalista, mas vocês em mercado de capitais vão trabalhar com análise gráfica, também chamada de análise técnica. Nessa análise, o que é verificado? É verificado, né, a respeito de qual que é a cotação da ação e qual que é a tendência, né, a tendência de alta, a tendência de baixa. Aí é uma análise bem interessante, né, tem uma série de técnicas a respeito disso, né, até posso disponibilizar isso. Então, legal. Então, talvez o professor já tenha conversado sobre análise técnica, né? Se por um acaso a gente chegar no nosso último encontro e o professor, por um acaso, tiver, digamos, pendente, alguma coisa assim, eu não consegui abordar, né? Ou até, se quiserem, eu posso disponibilizar um material para vocês que eu tenho, né, a respeito da análise técnica, bem interessante, né? E eu acredito que vocês, ele trabalhou com vocês. Nosso encontro aqui, o que é? É para trazer uma prévia, né, que é o quê? Conseguir compreender qual que é a situação da organização e da empresa, né, conforme os indicadores financeiros da empresa, né? Mais adiante, não posso deixar de comentar que mais adiante vocês vão trabalhar com outros conteúdos, em outras matérias, onde vocês vão ver outras formas, outros indicadores, que não esse, para conseguir também ter uma melhor, né, uma melhor identificação da real situação da empresa. Autores, por exemplo, né, como o Norton e o Kaplan, através do sistema chamado Balance Scorecard, eles falaram o seguinte, que os indicadores financeiros que a gente vai estudar hoje são extremamente importantes, mas que não só eles servem para entender qual que é a real situação da empresa. E daí ele apresenta outras perspectivas e outras formas de mensurar e medir isso, tá? Que daí já é além da administração financeira, mas já quero adiantar desde já que vocês terão a respeito disso também, tá? Beleza. Então, nosso assunto hoje, indicadores financeiros, né? Eu trouxe aqui, né, é importante comentar com vocês que, né, a decisão ali a respeito, né, dos controles, dos indicadores e tudo mais, isso vem tudo da organização e ela é que vai estabelecer. Alguns assuntos a gente até já conversou de certa forma, como, por exemplo, ó, aqui a gente tem a respeito dos grupos de indicadores, que nem vocês conseguem visualizar. Então, eu tenho indicadores que vão, né, mensurar qual que é a situação financeira da empresa, né? Aí aqui, ó, dentre eles, né, a estrutura patrimonial, né?
índices de solvência e índice de cobertura. Lembro que um dos primeiros assuntos que a gente teve a respeito da M1 era justamente, né, entender qual que era a estrutura da organização, né, capital próprio de terceiros, qual que era essa proporção e entender, só que lá a gente trabalhou a ideia do custo do capital, né, compreender qual seria o custo do capital. Aqui a gente vai mensurar qual que é a proporção entre capital próprio e capital de terceiros, né? Além disso, do capital de terceiros, quanto que são de dívidas a curto prazo, qual que é a proporção em relação a longo prazo, né? Relacionado, né, a indicadores para entender qual que é a capacidade que a empresa tem, né, de solvência, ou seja, de honrar seus compromissos, né? E também quero já lembrar a vocês que a gente trabalhou a respeito do capital de giro, onde a gente falou muito a respeito, né, de ciclo operacional e ciclo de caixa. Aqui a gente vai trabalhar também, né, com indicadores relacionados aos índices dos prazos médios e os índices de rotação. Entender o seguinte, né, quantas vezes que a empresa tem de vendas em relação ali ao seu ativo, né? Quantas vezes que ela quantas vezes ocorre o giro do ativo ou o giro do patrimônio líquido. São indicadores que a gente vai trabalhar. Importante comentar com vocês o seguinte: o indicador por si só, de um único ano, ele pode não representar muita coisa, né? O indicador ele tem que ser a análise dele correta, né? Você vai pegar um grupo de indicadores para daí sim conseguir ter uma visão mais clara da situação da empresa. Então, assim, você não consegue visualizar a organização como um todo somente com um indicador. Ele vai te dar um norte de uma determinada situação, ou relacionada à solvência, ou o grau de endividamento, né? Mas daí é necessário que haja, né, um grupo de indicadores para que você consiga melhor acompanhar. Também é importante verificar o seguinte, que um indicador num determinado momento, ele pode não dar uma visão tão ampla do que se você tiver uma questão histórica, ou seja, vou fazer uma comparação entre os trimestres, e daí você verifica, né, se o resultado desse indicador está fazendo com que você tenha, né, se o indicador significar quanto maior, melhor, então esse indicador vai dando valores mais altos, significa então que a situação da empresa está melhorando. Então essa análise numa linha do tempo também é extremamente importante. Beleza. Então aqui, né, indicadores relacionados às ações, a análise horizontal e vertical, né, análise dos desvios. Aqui alguns exemplos, né, e aqui a gente tem, ó, alguns relacionados, né, à questão, a uma decisão, ó, sobre a política geral em relação aos acionistas e identificação dos objetivos da empresa, né, políticas aqui da organização, né, de onde que ela vai obter os recursos necessários para alavancar os seus negócios, né, como é que ela vai alocar esses recursos para os objetivos, ou seja, né, qual que é a destinação que ela vai dar, então a preocupação na política, né, com a origem e a aplicação, e daí você tem ali indicadores mais relacionados aos controles, controle da liquidez, controle do retorno sobre os fundos usados nas atividades da empresa, né, e aqui a gente vai trabalhando. O que eu vou mostrar a partir dos próximos slides, né, é através de indicadores ali que era do Braga, né, eu não fiz alteração ali do ano, mas a ideia do indicador é aquela, né? Você tem essa visão ali do indicador, né? Lembrando que a gente teve algumas alterações em relação ali ao balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício, né? Só que essas alterações ali não inviabilizam o indicador da forma que ele está, né? Daquela forma você compreende o indicador ali é o mesmo, ok? Beleza, então vamos mostrar ali alguns grupos de indicadores para que a gente consiga entender. Que nem eu comentei, essa aula, ela é uma aula mais de a gente fazer os cálculos, né? Mas é importante a gente ter essa base aqui teórica, né? Agora ele pulou 2. Ó, então, indicadores relacionados à estrutura patrimonial, né? Indicador para identificar qual que é, ó, o capital de terceiros em relação ao capital próprio. Então, forma de calcular, né? Passivo circulante mais passivo não circulante, né? Que ele consta como exigível a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido. Aí você acha qual que é o capital de terceiros, né?
em relação ao capital próprio. A composição do endividamento. Composição do endividamento ele vai pegar o que é dívidas de curto prazo, ou seja, passivo circulante, e dividir, né, pelo passivo circulante e exigível a longo prazo. Ou seja, ele pega o total das obrigações, né, e ele faz a comparação entre qual que é a proporção das obrigações de curto prazo em relação ao total das obrigações, né, que não entra o patrimônio líquido, que na verdade é o capital do sócio. Então, identifica a composição do endividamento. Aqui, endividamento geral, ou seja, ele pega, né, todo o endividamento aqui, divide pelo ativo total, imobilização do capital próprio, ativo permanente dividido pelo capital próprio, né, o capital próprio é o patrimônio líquido, né, então aqui ele quer saber assim, ó, do que a empresa tinha do PL, quanto que foi destinado, né, a investimentos no permanente, né, ou seja, quanto que ele imobilizou desses recursos, né. Aqui, ó, ele faz, um deles, imobilização sobre o capital próprio, e aqui ele faz imobilização, né, considerando não só os recursos próprios, mas como os recursos de longo prazo, tá? Então, assim, aqui do livro, né, do Roberto Braga, e o Roberto Braga diz, olha, para análise da estrutura patrimonial, sugeridos esses indicadores. Indicadores relacionados à solvência. Os indicadores relacionados à solvência, nós já trabalhamos quando nós abordamos a respeito do capital de giro. Então, eu tenho a liquidez seca, a liquidez corrente, e um que eu não tinha trabalhado, porque eu trabalhei a liquidez seca, a corrente e a imediata, lembram? Ou melhor, corrente, seca e imediata, eu trabalhei nessa sequência. Aqui ele traz a liquidez geral, ou seja, ele pega, aqui não é o... Importante lembrar o seguinte, ó, aqui não é todo o ativo não circulante, tá? No ativo não circulante, eu tenho lá uma conta realizável a longo prazo. Ele pegou só o realizável a longo prazo do não circulante, tá? E aqui ele pegou, né, passivo circulante e o exigível a longo prazo. De forma geral, ele vai estar aqui, é o não circulante, tá? Beleza. Outro indicador, cobertura dos encargos financeiros, né? Então, lucro operacional, mais receitas financeiras, mais outras receitas para cobrir as despesas financeiras, né? E aqui, cobertura dos compromissos fixos. Por quê? Porque daí tem as despesas financeiras, eu tenho as despesas com leasing, e aqui ele faz ali, ele considera ali que eu vou retirar o imposto de renda, por isso que ele faz ali a conta. Índice de rotação dos recursos. Os cálculos, né? Para identificar, ó, o giro do estoque total, ou seja, o custo de vendas dividido pelo saldo médio de estoques, giro das duplicatas a receber, né? Giro do ativo circulante, giro do ativo fixo, giro do ativo operacional e giro do investimento total. Então, aqui ele mostra, né, qual que é a fórmula para alcançar os resultados. E aqui ele vai justamente identificar quantas vezes, né, existe essa rotação dos recursos. Por exemplo, ó, giro do ativo circulante. Ele considerou a receita operacional líquida, ou seja, quanto que a empresa teve, né, de receita, né, pensando na questão das vendas, né, receita operacional líquida, pegou lá do DRE essa informação e dividiu pelo saldo médio do ativo operacional, ou, né, isso é porque teve variação ali de um período para outro, né, mas a ideia é dividido pelo ativo operacional, né. Ah, professor, eu quero fazer o giro do ativo total, vai pegar o ativo total, né, tá? O ativo operacional está relacionado a, digamos, ao ativo ali relacionado à operação. Às vezes você tem outros recursos, né? Se for ativo total, né, ele vai pegar o total do ativo. Pega lá do balanço patrimonial total do ativo, né, como denominador, e o numerador a receita operacional líquida. Outros indicadores. Prazo médio de estocagem, de cobrança e de fornecedores. Isso aqui a gente trabalhou bastante, né? Eu não vou cobrar tanto nesse ponto a respeito disso, mas aqui só para vocês saberem, o Braga trabalhando com os indicadores, então ele traz os indicadores, e ele traz lá o ciclo operacional e o ciclo financeiro, que a gente trabalhou com muito êxito no M1. E aqui, desculpe, aqui ele traz o resultado em dias, né?
Indicadores de rentabilidade. Isso constava também no nosso material sobre a análise fundamentalista, né? Vocês recordam? Ele falava lá a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida. Então, a margem bruta, o que ele fez? Ele pegou o lucro bruto e dividiu pela receita operacional líquida. Margem operacional, pegou o lucro operacional. Margem líquida, pegou o lucro líquido, tá? Aí ele identifica o quê, né? Quanto que a empresa possui de lucro, ou bruto, ou operacional, ou líquido, em relação ali à receita, né? Quase pensando na ideia de vendas, mas ele pega a receita operacional líquida, né? Para ter essa comparação, para identificar assim, ok, do que a empresa consegue trazer, né, de negócios para dentro, quanto que ela tem de lucro. Essa é a ideia da margem aqui, né? Identificar a rentabilidade. Taxas de retorno, então, retorno sobre ativo operacional, retorno sobre investimento total e retorno sobre o capital próprio. E, né, há alguns cálculos relacionados à avaliação de ações. Isso nós também trabalhamos na nossa M1, né, que era valor, lucro por ação, a gente trabalhou, né. Aqui ele traz dividendos por ação, preço por lucro foi outro que nós trabalhamos também, né. Taxa de recuperação é o dividendos por ação e a cotação, ou seja, em quanto tempo que vai se pagar, cash yield. A gente trabalhou isso aqui, né? Não vou cobrar esses indicadores aqui também para M2, né? E vou comentar como é que a gente vai trabalhar em M2. Mas vocês veem que o nosso assunto está todo interrelacionado. Em alguns momentos a gente abordou a respeito do capital de giro, outros momentos a respeito da estrutura, análise das ações, e a gente, quando trabalha os indicadores como um todo, a gente vai ver que alguns indicadores ao longo das nossas aulas nós já havíamos tratado, né, conversado. Aqui tem um esquema completo chamado, né, da análise do POM, né, e o que ele traz é, digamos assim, ó, a compreensão, né, de que, por exemplo, ó, a taxa de retorno, né, ela é a margem líquida multiplicada pelo giro. Ah, como é que eu acho o giro? O giro eu acho vendas dividido pelo ativo total, né? O ativo total, é o ativo circulante, ativo não de longo prazo e o permanente. Esse material aqui, ele é antigo, desse esquema da Dupont, né? Por quê? Porque vocês sabem que a gente não tem essa conta aqui do diferido mais, tá? Eu deixei a título de informação, eu não tinha essa análise do Dupont depois mais atualizado, mas eu quero já quem está falando aqui no vídeo, para que vocês saibam, né, que teve alteração aqui na legislação, o que alterou ali as contas, né? Isso é um processo que vocês abordam em outras disciplinas, existe toda uma preocupação, né, com aquele investidor de fora do país, né, e assim como você, brasileiro, que deseja investir fora do país, para que a linguagem, né, a respeito da contabilidade seja a mesma. Então, se eu quero investir numa empresa lá na Angola, na Nigéria e tudo mais, e eu vejo os demonstrativos contábeis, né, eles têm que estar mais ou menos no mesmo norte. Por isso que vocês têm uma disciplina chamada Contabilidade Internacional, por isso se fala tanto a respeito do IFRS, né? E o objetivo qual que é? É que para aquele investidor não faça um investimento, ele fala assim, meu Deus, mas, cara, esse investimento aqui não foi bom, o que aconteceu de errado, né? Aí ele fala assim, não, é que a nossa contabilidade, ela possibilita a gente lançar as despesas como se fosse um investimento. Então o senhor pensou que a empresa estava bem, a gente pegou um monte de gastos que a gente tinha e colocou tudo lá numa conta diferida como se algum dia aquilo fosse dar um resultado para o senhor, mas isso nunca vai dar resultado. Então, estou comentando isso porque, né, foi onde a gente teve problemas com a Enron, com a WorldCom, e que fez com que os Estados Unidos alterasse alguns pontos, ali algumas falhas que eles tiveram, e isso também teve uma repercussão em âmbito mundial. Isso vocês vão trabalhar com outros professores, né? Acho que é a professora Tânia, uma professora que comenta sobre isso dentro da disciplina dela, ou a professora Juliana, né? E daí vocês vão saber um pouco historicamente de por que algumas coisas foram alteradas, né? Casos da Enron e tudo mais,
era uma das maiores empresas do mundo, as pessoas trabalhavam na empresa, o que elas ganhavam de salário, elas pegavam e reinvestiam comprando as ações da empresa. Chegou num patamar que eles falaram assim, cara, não existe empresa melhor para investir do que a nossa. Houve pessoas que venderam a sua casa para comprar ações da Enron, e além disso, todo o dinheiro que eles ganhavam, eles investiam naqueles fundos de previdência da própria Enron. De um dia para a noite, eles voltaram para a empresa, eles souberam que a empresa ela tinha mascarado resultados negativos e que a empresa estava falida. E as pessoas tinham botado não só o suor delas, como tudo que às vezes elas tinham arrecadado, que a família delas tinha arrecadado anos atrás, investido em ações da empresa. Né? Foi algo bem grave nos Estados Unidos, e depois vocês só, né, têm acompanharam outras situações de golpes, né, ou de fraudes, né. Então, isso aqui, esse material aqui, né, que traz diferido aqui, ele está desatualizado, né, fiz essa consideração também importante sobre o tema. Além dos indicadores, eu não vou dar ênfase, não vou cobrar isso de vocês aqui nesse momento, tá? Mas vocês vão trabalhar com o professor Aloísio, acredito, a respeito de previsão de falências, né? O que acontece? Alguns autores, eles para identificar, já que a gente falou que a análise, e é por isso que eu vou comentar com vocês, já que a gente comentou que a análise, né, desses indicadores, você não faz ele de forma individual, mas você trabalha com grupos de indicadores, né, nós tivemos alguns autores que eles buscaram criar um modelo, né, para prever a real situação da empresa. Se ela estava numa situação boa, ou se por um acaso, né, o resultado que vai dar vai dizer que ela está numa situação de penumbra, né, que não se sabe se ela vai conseguir sair ou não dessa situação, ou dependendo do resultado vai demonstrar que a empresa está completamente, né, ou está em situação de insolvência, de falência, né, ou a vias de, né. Então vou mostrar um pouquinho a respeito disso, tá? Eu não vou cobrar, mas é só a título de informação para vocês nesse momento, que vocês depois vão estudar mais detalhados, mas a título de informação em relação a quando é feita uma análise, né, dos indicadores financeiros, essa análise, então, ela é feita em grupos. Aqui eu quero mostrar o que, né, alguns autores, através de pesquisa com diversas empresas, eles desenvolveram, né? Então, você teve pesquisa, por exemplo, foram pesquisadas 400 empresas, para daí, então, criar esses indicadores, tá? Para confirmar que o indicador era válido. Então, princípio, né, para determinar esses padrões. Identificar quais são os indicadores que vão ser utilizados, que pesos que eles devem ter para criar uma previsão de falências e qual que é a probabilidade de acertos nas previsões de insolvência. Como encontrar, né? Ter um cadastro de empresas em quantidade suficiente, classificando-as em sucessos e insucesso, elaboração de índices padrões para a empresa de sucesso e insucesso e tratamento estatístico das amostras levantadas. Então, aqui ele diz quais são os testes aqui, né? Teste de estudo em probabilidade de duas amostras pertencerem a probabilidades diferentes e correlação de atributos qualitativos. Então, aqui, ó, um dos modelos aqui que nós temos, ó, análise discriminante, né? Escolha de dois grupos, aqui está explicando a respeito dos pesos. Mas dos modelos, né? A gente tem o modelo de Canitz, conhecido, o modelo de Pereira, também bastante conhecido, né? Altman, né? Elizabetsky e Matias, né? Matias e Pereira ali. O de Canitz e o de Pereira, particularmente, foi o que eu já utilizei, né, e que era, a princípio, pelos livros que eu fui estudando, os que eu via que, para mim, né, eram os mais conhecidos, tá? Eu, de forma geral, se a gente trabalha na aula presencial, a gente teria feito alguns cálculos com os indicadores e eu comentaria sobre isso, mas como a gente está numa sequência, já estou abordando desde já, né? Canitz, apesar do sobrenome, né, ele é brasileiro, né, e ele desenvolveu, então, um modelo para identificar ali, ó, fator de insolvência. Com essa pesquisa que ele fez, ele foi atribuído um determinado preço para cada um aqui, ó, dos indicadores, né, que seja X1, X2, X3, e o que é, por exemplo, ó, peso, né, 0,05, como se fosse 5%, 5% de peso aqui para, né, não é 5% na verdade, mas é, né, 0,05 de peso para o X1. O que é o X1?
lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, mais 1,65, que é o peso, né, que multiplica x2. O que é o x2? Ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo exigível total. E assim ele vai botando cada um dos pesos multiplicado pelo resultado da empresa, ok? Então, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido deu um determinado índice. Esse índice é multiplicado pelo x1, que está aqui, ó, 0,05. Né? Ele vai fazendo todos, ó, depois ele subtrai, né, menos 1,06 pelo x4, ativo circulante sobre passivo circulante, que é a liquidez corrente, né, e menos 0,33, que multiplica exigível total dividido pelo patrimônio líquido. Ele fez toda uma análise estatística e chegou nesses indicadores, que esses indicadores eram determinantes para identificar a situação da empresa. Às vezes você pega indicador que daí não consegue determinar qual que é a real situação, então ele utilizou, né, aqui, esses indicadores, se a gente for observar, a gente tem 5 aqui, né, x1, x2, até x5, e daí, com isso, ele vai descobrir o fator de insolvência. O fator de insolvência vai ser um número, né? Então, se esse valor for, aqui ele diz, ó, se esse valor for inferior a menos 3, a empresa é insolvente. Insolvente significa, né, não tem como honrar os compromissos, ela é falida, né? Não pode ser não declarada, mas está numa situação que ela não vai conseguir pagar e honrar seus compromissos. Se esse indicador estiver entre, né, uma faixa de menos 3 até 0, a empresa está numa situação indefinida, como se fosse um limbo, né, assim, numa situação assim, ou ela vai quebrar, ou aquele gestor vai conseguir fazer algum ajuste, vai ter que buscar recursos de algum e vai conseguir voltar, né, vai conseguir ir para um outro momento, né? Mas por enquanto está numa área assim de limbo, né? E se esse indicador for positivo, né, e acima de 0, daí ela está numa situação de solvência, onde ela consegue honrar e pagar seus compromissos, tá? Esse é o modelo de Canitz. O Pereira, ele fez da mesma forma, né? Só que daí, para ele identificar, ele buscou outros indicadores, então ele trouxe outros indicadores aqui, e daí o peso que é utilizado. E daí ele disse assim, ó, critérios, o ponto de separação é 0, né? Abaixo, isso, termômetro de Canitz, isso mesmo, muito bem, Sabrina, muito bem, isso mesmo. Perfeito. Se for abaixo de 0, a empresa está insolvente. E se for acima, a empresa ela é solvente, tá? Esses são ali os que eu queria passar, ó. São esses dois. Esses são os dois, né, que eu tive, que eram os mais, né, ao longo assim da minha vida, né? O que a gente mais via a respeito, né, de termômetro, né, de Canitz, que nem a Sabrina muito bem comentou, né, que eram modelos para a previsão de solvência ou de insolvência da empresa. Eu trouxe aqui para que vocês tivessem uma noção ali de uma forma de analisar a empresa. É claro, numa análise, né, dos demonstrativos financeiros que você foi contratado pela empresa para mostrar tão bem quanto a empresa está, né, aí você analisa se é interessante apresentar o termômetro de Canitz também ou não, né? Já vi alguns estudos que daí não foram apresentados, eles só mostraram, né, indicadores relacionados ao giro, né, ao endividamento, à rentabilidade, né, à solvência da empresa, mas não foram apresentados aqui os modelos. A última coisa que eu queria mencionar com vocês é o seguinte, ó. Botei aqui só a título de informação, tá? Isso aqui eu coloquei agora, e eu coloquei aqui por ano, né? Só que, como a gente viu ali na análise fundamentalista, essa análise ao longo da empresa, ela pode estar fazendo esse acompanhamento por trimestre, né? Então aqui a gente está fazendo anual, aqui na nossa conversa, mas a empresa, na gestão dela, ela está fazendo com um prazo mais curto do que um ano. O que eu queria mostrar é que, em algumas situações, a empresa, ela pode ter um resultado que seja assim, ó, índice de liquidez corrente, tá? Aí digamos que o resultado seja ativo circulante 800, que fosse 800 mil, dividido por 500 mil. Vamos supor. Poxa, deu 1,6. Pô, é uma liquidez corrente, né? Boa. Agora, o que é importante analisar é, por exemplo,
qual que foi ou qual que é a situação dos anos anteriores, né? É claro que essa liquidez aqui corrente ela já é bastante elevada, né? Mas assim, ó, vou botar aqui antes também. O que eu quero mostrar, né, a empresa não precisa ter uma liquidez corrente tão alta, mas o que eu quero mostrar é que às vezes a empresa, apesar dela ter uma liquidez, por exemplo, de 1, e você fala assim, poxa, ela consegue honrar seus compromissos, ok, né? Só que, se a gente for analisar ao longo do tempo, a gente vai observar o seguinte, ó, mudei um pouco os resultados. A gente vai observar que a empresa ela está cada vez mais reduzindo, né, a capacidade dela honrar os compromissos a curto prazo. Então, A1 tá bom, né? Vai depender do setor que ela está, né? Agora, por isso que eu falei que é sempre importante você analisar com base numa linha do tempo, que daí a gente consegue observar o quê? A liquidez dela, observando a linha do tempo, está diminuindo. Ou às vezes, pode ser, né? Vou fazer um outro cenário aqui embaixo. Pode ser que às vezes o resultado dela nem é tão bom. Pode ser que o resultado dela, digamos, em 2019, deu 1,2. Só que você observando, você descobre assim, ó, que ao longo do tempo, de 2017 até 2019, ela está melhorando aquele indicador, né? Então, o desejável é que chegasse a 1,5, né? Ou seja, que a empresa tivesse R$ 1,50 para cada R$ 1 de obrigação a curto prazo, né? Ela não chegou em 1,50, ou que ela tivesse, digamos, 150 para cada R$ 100 de obrigação. Só que, se a gente observar ao longo do tempo, a gente vai observar o quê? Que esse indicador está tendo um resultado ao longo do tempo, ela está melhorando, né? Diferente daqui, ó, que é um resultado alto ainda, é 1, só que ele está diminuindo ao longo do tempo. Então, para analisar os indicadores, se faz necessário o seguinte, se estiver fazendo uma análise completa, analisar, né? Vou ter o resultado, ok, mas eu tenho que fazer um comparativo ao longo do tempo. E o terceiro ponto é o seguinte, analisar a empresa frente ao mercado concorrente. Quando nós falamos a respeito da administração do capital do giro, o que nós abordamos, né? Quando nós abordamos a respeito da administração do capital do giro, eu trouxe para vocês, né, um exemplo ali de diversos setores, né? Mostrava assim, qual que era a liquidez corrente ideal para diversos setores. Então a gente via, por exemplo, ramo têxtil, metal mecânico, né? Papel e celulose. O indicador que é tido como indicador a média do setor não é a mesma. Então eu tenho algumas que têm um índice de liquidez corrente menor, outras maior, conforme o negócio, né? Vai depender do ramo de atividade, vai exigir um maior ou um menor capital de giro. Legal? Pessoal, feitas essas considerações, né, esse vídeo eu comentei que ia ser um vídeo mais curto, vou parar de gravar ele agora, né, a gente já conseguiu trocar uma ideia a respeito dos indicadores e vou passar as considerações de como é que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Só um minutinho, vou fazer a pausa no vídeo.